sua Bíblia no livro de João, o apóstolo João, o apóstolo de Jesus, né? Que João dizia que Jesus o amava. Claro, Jesus não amava só João, Jesus amava todos os seus discípulos, né? Mas João se sentia amado, isso é importante. Não basta só Deus nos amar, não basta só Ele demonstrar o seu amor, nós precisamos nos sentir amados por Ele, porque se não nos sentirmos amados, nós desprezamos aquele que nos ama, amém? E não entendemos às vezes. E no capítulo de João 21, no verso 22 em diante, no verso 2 em diante, ele diz assim: estavam juntos. Quem estava junto? Alô? Vamos lá de novo, junto. Vamos começar tudo de novo. Ele está ensaiando para ficar bonito. Vamos lá. Estavam todos juntos. Quem estava junto? Simão Pedro. Ué, só Simão Pedro? Vamos lá. Tem mais gente aí. Vamos lá. Aqueceu o frio aí. Amém? Olha aí, tá vendo? Olha aí. Então não estava só João, não estava só Tomé, tinha mais gente. Tem discípulo aí que você quase nunca ouviu falar. Vamos continuar, verso 3. Qual foi a proposta de Pedro? Disse-lhe o quê? Simão Pedro, eu vou pescar. E o que eles disseram? Nós vamos ficar bem contigo. Mas ao romper da manhã, o que diz o texto? Todavia os discípulos não conheceram, não sabiam quem era Jesus. Você está entendendo? Você entendeu o que você leu agora aí? Você está entendendo o que está acontecendo aí nesse cenário? Porque isso aqui não é simplesmente uma leitura, isso aqui é uma revelação. Não está aqui por ser só uma história. Está aqui para trazer para a gente, abrir a nossa mentalidade, abrir a nossa mente e nos ensinar que essas coisas, esse estado, esse comportamento, ele pode se repetir nos dias de hoje e tem se repetido e muito nos dias de hoje. Não só nos dias de hoje, mas desde a época de Cristo. Porque isso é um comportamento natural que acompanha os filhos de Deus. Porque nós não estamos sozinhos nessa terra, nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós não estamos sozinhos, né? nessa história que Deus colocou para que a gente vivêssemos. Hoje pela manhã, no café da manhã, quem estava no café da manhã? Eita, parece até que não tomou café. Vamos lá, vamos de novo. Quem estava no café da manhã? Isso, aí tomaram café, viu? Parece que não tinha tomado, mas tomaram. E aí eu falei de alguns projetos que estão a caminhos para acontecer logo em seguida, logo agora, não vai demorar muito. E dentro deles eu falei de um curso que eu vou entregar aqui, que eu vou passar para a igreja, um curso de batalha espiritual, lidando com possessões demoníacas. É um curso de batalha espiritual, nos treinar e nos dar uma visão ampla do mundo espiritual, abrir a nossa mentalidade através do conhecimento. O apóstolo Paulo diz que o crente, ele não pode ser um crente bitolado, ele não pode ser um crente bitolado, preso, sabe, numa mentalidade pequena. Até porque o próprio apóstolo Paulo diz, olha, quando eu era criança, quer dizer, falta de entendimento, quando eu era menino, quando eu me comportava como menino, eu agia como menino, meus resultados eram de menino. E aí o mesmo Paulo vai explicar isso lá nas cartas, na frente, no futuro, onde ele diz assim, olha, ainda que seja herdeiro de tudo, mas se comportar como criança, não vai passar de um escravo simples, e vai estar debaixo de tutores, até o tempo determinado pelo pai. Quando o pai olhar do céu e falar, não, agora é menina, agora é homem, agora se comporta como homem, pode entregar coisas de homem para ele. Está no texto, é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é o que está escrito, eu estou só repetindo aqui, como a Helena diz. Quer saber o que Deus quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia na Bíblia, está escrito lá. Então aqui esse texto, ele ensina para a gente que essas batalhas espirituais existem o tempo todo. O maior inimigo nosso
Ele está invisível, o tempo todo agindo, o tempo todo trabalhando, para que não cumpramos o propósito de Deus, para que a gente não coloque em evidência aquilo que Deus sonhou a nosso respeito, aquilo que Deus espera da gente. E às vezes o inimigo arruma coisas, faz coisas para nos distrair, nos tirar do caminho, e a gente acha que está no caminho. No livro de João, aqui dessa passagem, a Bíblia diz que estavam juntos os discípulos de Jesus, logo após Jesus ser morto e crucificado. Discípulos que foram treinados por Jesus durante 3 anos e meio. Eles sabiam muito bem o propósito pelo qual foram escolhidos, foram chamados. Eles sabiam. Inclusive sabiam o que ia acontecer após a morte de Cristo. Só que a Bíblia diz que eles desistiram, eles abriram mão. Por medo, claro, porque agora o seu mestre, o seu Senhor, o líder, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele foi morto pelo inimigo de Roma. Ele foi morto pelo sistema. Então eles pensaram, se o meu mestre foi morto pelo sistema, imagina a gente. Tiveram medo, isso é natural ter medo. Medo do que vai acontecer, medo dos resultados, medo do que pode acontecer, medo da preocupação, às vezes até porque viram alguns resultados negativos e ficaram com medo, não, vai que acontece comigo. Só que esqueceram que tinha uma promessa sobre a vida deles. O que Deus nos prometeu vai muito além dessa terra, vai muito além daquilo que a gente pode viver aqui. Começa aqui, mas aqui não é o final, existe algo muito além. A Bíblia nos diz que é coisas que o homem nunca pensou, nunca imaginou, nunca chegou ao entendimento. O olho nunca viu o que Deus tem preparado para cada um daqueles que o amam. Amém? Você pode concordar com isso? Então eles aqui desistiram do propósito de Deus, desistiram da chamada de Deus, desistiram do convite que Deus fez, desistiram de ser aquilo que Deus queria que eles fossem. Você vê que o Pedro que encabeça o negócio, lá atrás quando ele foi chamado, Jesus disse para ele, eu quero que você agora, Pedro, seja pescador de homens. Jesus chama e faz uma proposta para ele que vai além da vida na terra. Assim Jesus fez com todos os outros discípulos, e eles sabiam. Aí agora o mestre morre, o Pedro vai pescar, a Bíblia diz que Pedro vai pescar, e aí o texto diz que saíram todos e entraram no barco e foram pescar. Mas o detalhe, olha o que diz no verso 10, diz assim, disse-lhe pois Simão, eu vou pescar, e eles disseram, nós também vamos contigo. E aí diz que saíram, passaram a noite toda e não apanharam nada, não tiveram resultado satisfatório. Versículo 4, mas ao romper da manhã Jesus apresentou-se na praia, e todavia os discípulos não sabiam quem era ele. Complicado, né? A mente aqui está cega. Quando saímos do propósito, pode ter certeza, é um sinal claro de que não reconhecemos o mestre ou não queremos reconhecer o mestre. No verso 5 disse, olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, disse pois Jesus, filhos, não tem de nada para comer? E responderam eles o que, irmãos? O que eles responderam? Não. Eu vou fazer a pergunta que Jesus fez e vocês respondem o que Pedro disse, ou o que eles disseram. Disse-lhe pois Jesus, não tem nada para comer? Não. E ele lhes disse, então lance as redes do lado direito do barco e achareis. A Bíblia diz que eles lançaram a rede, já pois não podia mais puxar a rede por causa da grande quantidade de peixe. Ele diz o texto que eles lançaram a rede e já não podia agora pegar mais peixe. Quem deu a ordem para eles? Quem deu a direção para eles? Quem deu a direção, irmãos? Jesus. Quem estava no barco? Quem estava no comando do barco? Quem eram os tripulantes desse barco? Pescadores, fala assim, pescadores. Profissionais. Eles eram o que, irmãos? Profissionais. Versículo 14, o que diz o texto? Foi esta? Ou não? O que diz o texto? Versículo 14? Vamos, me ajuda aí. Esta foi qual, irmão? Quantas vezes? Como é que não reconhece que era Jesus? Depois que ele ressuscita, é a terceira vez que ele aparece para eles. E eles não reconheceram Jesus.
Não reconheceram, não quiseram reconhecer. Não reconheceram, não quiseram assumir uma responsabilidade inteira. Porque isso pode acontecer. A gente faz de bobo para não assumir uma responsabilidade que Deus quer com a gente. E olha o que diz o texto: os discípulos naquela noite não apanharam nada. Não tem nada para comer, foi o que eles falaram para Jesus. Não tinham nada para alimentar nem a si mesmo e nem levar para casa para suas famílias. E aí a solução veio quando eles jogaram a rede do lado e Jesus deu a direção. Quando nós fazemos o que Ele diz, a nossa realidade, por mais difícil que seja, elas começam a mudar. Sim ou não? Sim. Agora, a pergunta é: de que lado estamos lançando a nossa rede? Porque os discípulos eram pescadores profissionais, entendiam de pescaria, estavam lançando a rede, com certeza, lançaram a noite toda, às vezes até lançaram do lado direito. Porque talvez sim, com certeza. Mas disse que não pegaram nada. Quando chegou ali, Jesus fala: lança do lado direito. Eles lançaram a rede do lado direito e pegaram os peixes de dia, perto da praia, porque você vai ver na continuidade, diz que era 200 metros de distância da praia, lugar impossível de pegar a quantidade de peixe que pegaram e o tamanho de peixe que pegaram. O texto é claro, ele faz questão de deixar escrito que foram 153 grandes peixes. É peixe de profundidade, não é peixe de areia. Literalmente, Deus dizendo através da Escritura que Ele fez um milagre na vida deles. De dia, o horário não tem nada a ver com peixe. Na beiradinha da areia não tem nada a ver com o tamanho do peixe. E a quantidade, 153 grandes peixes. Um resultado grande. Por que, pastor? Porque lançaram a rede do lado que Jesus deu a direção. Fizeram coisa comum, coisa do dia a dia, coisa que estão acostumados a fazer, só que debaixo da direção certa. E isso ensina para a gente, 2000 anos depois, que tudo que Deus nos pediu para fazer é o que vai dar resultado de verdade para a nossa vida. Quando nós lutamos contra isso, quando nós entramos, não conheço, não sei quem é, e começa a viver a vida por si, começa a caminhar a vida por si mesmo, pode ter certeza, irmãos, os resultados são frustrantes, como está aqui no texto. Eles tiveram resultados frustrantes. Os nossos resultados sempre vão dizer de que lado estamos jogando a rede. O resultado da nossa vida sempre é a condição da nossa família, a condição da nossa vida pessoal, profissional, sentimental, espiritual, ela vai revelar de que lado nós estamos lançando a rede, ou sobre qual voz, porque às vezes está lançando a rede até na direção normal, mas sob uma voz errada. O mesmo Pedro aí, antes, lá no livro de João 5, se eu não me engano, ou Mateus 5, quando Jesus aparece para ele pela primeira vez, ele está pescando também, não pegou nada a noite toda. Jesus, ele pegou alguma coisa, não peguei nada. Ele falou assim: então vamos um pouquinho mais para frente. Entrou no barco, tirou o barco da direção, levou lá para o fundo, e Jesus falou assim: lança a rede agora. Ele falou: mas eu trabalhei a noite toda, eu pesquei, não peguei nada, agora lança a rede. E ele falou: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que ele lançou a rede e precisou de 2 barcos a mais para carregar os peixes que ele pegou naquela noite. Por quê? Porque quem tem a direção, quem tem o governo, quem tem a autoridade, quem sabe de todas as coisas, está dentro do barco. Você já chamou Jesus para dentro do seu barco? Sim, Jesus está na minha vida desde o dia que eu aceitei Ele. Se Ele está no seu barco, os resultados não estão legais, não estão fazendo. Pode ter certeza, você pode estar jogando a rede do lado errado. Porque os discípulos, o Pedro e os demais discípulos estavam ali pescando, lançando a rede. Com certeza lançaram a rede várias vezes, como ele disse. Mas de que lado está lançando a rede? De que lado nós estamos lançando as nossas redes? De que lado? Segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade, ouvindo a voz do nosso coração, ou a voz, ou vozes que entram pelo nosso ouvido, que a gente não consegue filtrar ou não filtra, porque a gente confunde, né, essas vozes, e essas vozes vão dando direção para a gente vai seguindo essas direções, e aí os resultados mostram para a gente se ele está certo ou errado, porque os resultados é que mostram. O que mostrou para esses discípulos que o resultado estava errado era a voz que era o lado errado, estava jogando a rede. Mas quando eles decidiram ouvir a voz certa, lançar a rede do lado certo, ou não só a rede do lado certo, mas sob uma voz certa, o resultado deles começaram a mudar. Sim ou não? Então o caminho deles sempre será oposto ao nosso caminho.
Deus sempre tem caminhos maiores, pensamentos maiores, planos maiores para cada um de nós. E chega esse momento que é preciso mudar a direção das redes para vivermos o melhor de Deus. O barco e as pessoas eram as mesmas. A rede era a mesma, o barco era o mesmo, as pessoas eram o mesmo. Até o lugar talvez seria o mesmo que eles estavam acostumados a ir. Mas o que precisava ser mudado ali era o quê? A direção de onde jogasse a rede, ou a direção que Jesus deu para eles. Olha, eu quero agora trabalhar sobre a sua direção, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, qual é a palavra que o Senhor tem para a minha vida. E nesses dias, amados, nós estamos vivendo esses últimos finais da igreja na face da terra, mas a gente não sabe o dia que ela vai embora. Enquanto ela não for, a gente vai estar aqui. A gente precisa viver da melhor maneira possível aqui e procurar os melhores resultados aqui nessa terra. Para quando chegar o dia de morar na glória, a gente parte daqui feliz, né? Porque a gente está indo para um lugar muito melhor, muito maior. Mas é importante estar na terra e fazer a vontade de Deus. E se a gente não tiver cuidado, a gente começa, sabe, dirigir a nossa vida segundo as nossas expectativas, segundo os nossos pensamentos, segundo aquilo que a gente acha. Isso é natural, faz parte do ser humano. Está aqui o resultado, eles estão aqui fazendo o que eles achavam que estava certo, sabendo que não estava, ele sabia da chamada deles. Quantas pessoas no nosso meio, quantas pessoas na nossa igreja sabem o que Deus quer deles, sabem o que Deus pediu para fazer, sabem até como fazer, mas estão lançando as suas redes segundo as suas vontades, segundo o seu entendimento. São pescadores, está aqui, são todos pescadores, estavam fazendo tudo aquilo que estavam acostumados a fazer antes. Só que existe duas vidas, existe a vida antes de Cristo e a vida agora com Cristo. Paulo disse: olha, a vida que eu vivo agora é outra, aquela morreu, acabou. Quem aqui morreu nas águas? Quem aqui já morreu nas águas, irmãos? Quem precisa morrer aqui nas águas? Tem gente que morreu e nem sabe que morreu, aí virou zumbi. Morreu e está querendo ressuscitar o que morreu. E Deus falou: não, meu filho, aquele cara, aquela cara, existe aquela cara? Aquela vaza, morreu lá no batismo. Do batismo para cá é outra coisa, é outra história. Fala para o irmão: é outra história, meu irmão. É outra história, é outra identidade. Agora você tem outra identidade, você precisa encarar essa identidade, porque se você continuar insistindo no pé do pescador, os resultados serão os mesmos. Qual? Nenhum. Só vai ter cansaço, trabalhar, não tem cansaço. Muito mal comer. Mas no caso de Pedro aqui, nem para comer tinha. E aí Jesus dá uma revelação para eles. Quando eles chegam na areia, eles acham peixe, fogo e pão. Está lá no texto. Porque ele diz: olha, comigo sempre vai ter muito além daquilo que você pensa para você. Enquanto nós estamos correndo atrás de peixe, Jesus tem pão e tem fogo, já quentinho, já está, o peixe está pronto, o pão está assado, ele falou: só senta e come. Alô? E essa é a promessa para todos nós. Isaías capítulo 1, ele repete isso. E ele fala aquilo para a igreja. Ele fala: se atentamente ouvir a minha voz e tiver o cuidado de fazer tudo que eu digo, comerás o melhor. Comerás o que, irmãos? O melhor da terra. Você não vai comer peixe, você vai comer o melhor peixe. Você não vai comer pão, você vai comer o melhor pão. Posso ouvir um amém, por favor? Amém. Quem quer? O melhor. É só ouvir. É só ouvir, não. Ouvir e ter o cuidado de fazer conforme ele pediu. Mas a gente tem uma mania, o nosso homem interior, ele tem uma dificuldade muito grande de crescer. Ele tem uma dificuldade muito grande de deixar as coisas velhas e assumir o novo. Então é muito difícil, realmente, não é fácil. De um dia para o outro a gente não consegue. Mas, irmãos, 17 anos eu acho que já é o suficiente. Nós já estamos entrando na fase dos 17 anos. Daqui a pouco vem a maturidade, daqui a pouco vem a liberdade de ser adultos. Como assim 17? Eu estou falando da idade da igreja. Talvez tenha gente aqui que está convertida há muito mais do que 17 anos. Paulo, ele se converteu e ele mesmo declarou: olha, enquanto eu era menino, eu me comportava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cresci, eu acabei com as coisas de menino e comecei a me comportar como homem. E aí viver como homem tem resultado de homem. E ele continua dizendo, você continua lendo as cartas, você vai lendo, ele chega lá no futuro e diz: nós somos herdeiros de uma grande promessa.
Mas essa promessa só vai ser entregue para a gente quando nós crescermos, quando nós assumirmos a identidade que já temos. Nós já somos grandes, posso ouvir um amém? Amém. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros. A Bíblia diz que aquele que desceu as águas, ele se tornou herdeiro de Deus, o herdeiro de Cristo. Nós temos uma herança. E no mesmo texto ele diz que o filho da escrava não vai herdar junto com a livre. A livre ali fala da Jerusalém nova, a nova conquista, a nova aliança. Está falando, está bem claro no texto, é uma nova aliança, é o filho que nasceu de Sara, a descendência de Abraão. A escrava é descendência de Agar, feita da vontade do homem, filho gerado das suas próprias vontades. O texto é claro, está bem claro ali, irmãos. Toda vez que nós nos comportamos segundo a nossa vontade, escolhemos aquilo que a gente acha que está certo, fazemos aquilo que a gente acha que vai funcionar, se estiver em conflito com o que Deus pediu, vai dar errado. E Deus fala, o filho da escrava não vai herdar com a livre, não tem como. A promessa é para quem é filho da livre, e a Bíblia diz, nós somos filhos da livre, não da escrava. Por isso nós precisamos nos comportar como livre, e não como escravo. E o que eu estou dizendo isso, pastor? Por que o senhor está falando isso para mim? Talvez eu não esteja entendendo, talvez você não esteja entendendo. Deus está dizendo o seguinte, como está você hoje? Qual é o seu nível de maturidade em relação ao Evangelho, desde o dia que você se converteu para cá? Porque a gente começa, a gente se converte, a gente quer algo novo, vai querendo algo novo, e vai lendo a palavra, vai tendo informação, vai fazendo seminário, vai fazendo isso, fazendo aquilo, a gente vai sabendo, vai se aprofundando, vai vendo que quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus quer de você. Aí chega uma hora que a responsabilidade é tão grande, as coisas são tão grandes, que a gente começa a pensar, será? Aí entra a dúvida, né? Será que vai funcionar? Será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus tem de mim? Não, porque crescer fala de assumir responsabilidade. E as pessoas não querem, as coisas que as pessoas mais querem é não assumir responsabilidade. Por quê, pastor? Porque isso vai requerer dela o quê? Maturidade. Posso ouvir um amém aí? Vai requerer o quê, irmãos? Maturidade. Lá no livro de, eu não lembro agora qual a passagem, mas acho que é Números, quando o povo sai do Egito e chega no pé do monte, Deus fala para Moisés, deixa eles aqui, e sobe que eu quero falar contigo. Moisés sobe o monte, Deus fala para ele, desce, santifica o povo, e deu uma direção para eles o seguinte, amanhã eu quero todos eles de banho tomado e roupa trocada, no pé do monte, porque eu vou falar com eles, eu vou descer no monte, e vou manifestar a minha glória para eles, eu quero falar com eles. E outra, eles tinham saído do Egito ontem, estavam indo para uma terra que mana leite e mel, uma promessa, eles iam entrar na promessa de Deus. Saíram ontem e hoje estariam de frente o seu futuro. Deus falou, fala para eles tomarem banho, trocar de roupa, se perfumar e amanhã estarem aqui no pé desse monte. Mas diga uma coisa para eles, eles já têm que começar a aprender desde o princípio. Fala para eles não tocarem no monte e não deixar seus animais tocar no monte, porque quando eu descer, o monte vai fumegar, o monte vai ficar em brasas vivas, e quem tocar no monte morre. Olha como Deus é tão bom. Deus podia ter ficado quieto, Deus podia ter ficado quieto, mas Deus sempre vai dar direção para a gente, sempre vai nos mostrar até onde a gente pode ir. Ele sempre vai dizer o perigo de não ir e o perigo de ir. E aí a Bíblia diz que Moisés desce do monte, chama o povo e fala para o povo, olha, Deus falou que amanhã ele vai manifestar a glória dele, vocês vão ver Deus amanhã, ele vai se manifestar, ele está com saudade, mas ele falou para vocês tomarem um banho, trocar de roupa, ficar bem perfumado, bem cheiroso, porque amanhã ele vai descer do monte, vai falar com todos vocês, vai se manifestar a vocês, e vai dizer para vocês o que ele quer de cada um de vocês. Aí a Bíblia diz que todo o povo, numa só voz, diz, queremos ouvir Deus falar. Nós queremos ouvir Deus falar. A gente quer. Então amanhã, que horas, Moisés? Tal hora. Então amanhã a gente vai estar aqui. Aí ele falou, ó, ele falou outra coisa, para vocês não tocar no monte, e nem deixar os animais de vocês tocar no monte, porque o monte vai estar fumegando, brasa viva, quem tocar morre. Ok? Ok, então pode ir. Amanhã, tal hora, estamos aqui. A Bíblia diz que no dia seguinte, aquela multidão, 2 milhões de pessoas, banho tomado, roupa trocada, angina cheiroso, tudo ali para ver Deus, para ver a glória de Deus se manifestar. A Bíblia diz que quando Deus começou a se manifestar, o céu se fechou.
o céu escureceu, deu aquela nuvem preta, tensa treva. Diz que não enxergava um palmo na frente do nariz. Mas a Bíblia diz que quando a glória de Deus desceu sobre o monte, o fogo desceu sobre um monte fumegava, o monte virou um altar. É como a gente apaga todas as luzes da igreja e liga aqui uma luz forte. Era mais ou menos isso que Deus fez, apagou todo o cenário, acendeu o pé do monte, aonde ele estava em cima na glória, para que a atenção fosse toda para ele, porque o que ele tinha que falar para eles era decisivo. A partir daquilo que Deus falaria para eles, era uma palavra decisiva. E a Bíblia diz que Deus chega no topo do monte, quando ele aparece no topo do monte, e o monte começa a tremer, as coisas começam a acontecer ali, para Deus começar a falar. A Bíblia diz que o povo começou a correr, eles correram, gritaram, não queremos ouvir Deus, fale você com a gente e não fale Deus. Por quê, pastor? Porque eles disseram, olha o que eles dizem, não queremos ouvir a Deus, senão morreremos. Tem muita gente que sabe que no momento que ele der ouvido para Deus, ele precisa morrer. E as pessoas preferem não morrer para não viver o sobrenatural de Deus. E Deus tem os seus princípios. Deus ele fala, olha, a minha aliança tem princípio. Quer viver o melhor comigo? Quer. Então ouça a minha voz. Agora, se você escutar a minha voz, pode ter certeza, você vai ter que morrer. Áreas da sua vida vai ter que morrer para que você viva o novo de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Quem quer o novo de Deus? Quem quer o novo de Deus? Fala para a pessoa do seu lado, só tem um detalhe. Você vai ter que morrer. Você vai ter o quê? Olha em Marcos capítulo 4, no verso 21. Marcos capítulo 4, verso 21. Diz o texto, olha só como é forte isso aqui. Olha só. Adiantando-se dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu. Quer dizer, viu o pai, os 2 filhos num barco. E o texto diz que eles estavam fazendo o que, irmãos? O que eles estavam fazendo? Versículo 21, na parte B, na parte finalzinha, de Marcos, não, desculpa, é Mateus, ali em Marcos, aqui é Mateus. Mateus 4, 21. Lá na partezinha B, vamos ler juntos, 21. Adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu. O que eles estavam fazendo? Consertando. Tem hora, irmãos, que não precisam muita coisa, às vezes é só consertar a rede, é só consertar a rota. O texto é claro, eles estavam consertando as redes. Por quê? Porque se não consertar a rede, o peixe entra, mas o peixe vai embora. A gente estava esse dia lá no sítio pescando, eu tinha comprado uma rede. Eu comprei como tarrafa, mas como eu não entendo, chegou, foi uma rede. Um negócio de assim, uns povos guardiões outros para pegar bicho de tubarão, porque os peixes que tem lá. Aí o senhor Eloy estava lá, o senhor Eloy falou assim, ei pastor, vamos pescar? Eu falei, vamos arrebentar hoje, vamos arrebentar, vou pegar na tarrafa. Aí quando eu peguei a tarrafa, eu falei, isso aqui é tarrafa, pastor? Eu comprei como tarrafa, eu estou vendo que sou um bom pescador. Aí quando abriu aquilo, irmão, era uma rede com chumbinho, parecia um isopor. Aí eu fiquei tão triste, falei, cara, poxa vida, isso aqui não vai dar para pegar nada. Falei, vamos tentar. Na primeira passada o peixe já veio, já rasgou a rede, já pescando. Falei, rapaz, que rede? Ele falou, pastor, que rede boa essa que você comprou. Falei, mas vai funcionar, eu tenho fé, vamos lá. Aí, passamos para lá, passamos para cá, e pega um peixinho aqui, pega um peixinho ali, bora da história, pegamos uma, mas a rede ficou toda rasgada, só deu uma pescaria. Aí, agora aqui no texto, você precisa consertar as demais, aquela não tem como consertar não, aquela nem vale a pena mexer. Não vale nem a pena, é tão ruim que é. Mas, amado, tem coisa na nossa vida que é só consertar. Sabe, tem resultado na nossa vida que não vem por falta de conserto. Apocalipse, no capítulo 2 em diante, Deus ele ama as igrejas de Apocalipse. Tenho certeza disso. A falha, sabe, você vê ali que as falhas daquelas 6 igrejas são falhas comuns ao que acontece no dia de hoje. As falhas comuns, ali você olha lá, Apocalipse 2, são falhas comuns.
Mas você vê a preocupação de Deus, ele chegar e dizer para ele: olha, eu conheço as tuas falhas, eu sei onde você está errando, mas eu não estou aqui por causa das tuas falhas, eu estou aqui por causa de você. Mas você precisa se arrepender, consertar a rede. Ele chega para outro e fala: eu conheço o teu trabalho, sei o que você tem feito, mas eu tenho poucas coisas, está lá no texto, eu tenho poucas coisas contra você. Que coisa? Que você deixou de me dar ouvido e começou a dar ouvido aos nicolaítas, do qual as doutrinas de nicolaíta eu odeio. Quer ver onde está escrito isso? Abre aí para você ver no livro de Apocalipse. Eu vou te mostrar aí, abre aí. Apocalipse. Acharam? Capítulo 2. Olha como é forte isso aqui. No capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: olha, ao anjo da igreja de Éfeso escreve e diz: aquele que tem as destra, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ó, tem, ele diz o texto aqui, olha, é aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro. Guarda bem isso. Ele tem sobre a destra dele as 7 estrelas. E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Depois vamos entender o que são essas estrelas e o que é castiçal. E aí ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, eu conheço, olha só, que não pode sofrer os maus, e que pusesse à prova aqueles que se dizem apóstolos, e eles não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, ó, e não te cansaste. Presta atenção, a pessoa ativa, a pessoa que está ali o tempo todo, e outra, fazendo muita coisa certa. Mas ele diz no versículo: tenho porém contra ti o que, irmãos? Que deixou o primeiro amor. Aí a gente fala assim: poxa, o cara está trabalhando muito, está fazendo tanto, não cansou, não desistiu, está ali, sofreu mal e abriu mão e cortou daqui, cortou dali, botou a prova 1 e tal. O cara está no caminho certo, mas Deus falou: eu tenho só uma coisa, você abriu mão do primeiro amor. O quê? Aquilo que motivava você a fazer todas essas coisas. Porque chega uma hora que os resultados, irmãos, eles, sabe, eles falam mais alto do que o amor na missão. Você quer o resultado que a missão te dá. E muitos se frustram por não ver os resultados. Mas o texto aqui diz que essa igreja estava vendo os resultados. E se impressionou tanto com os resultados que começou a trabalhar pelos resultados. Mas a paixão que movimentava ficou de lado. E o que Deus tem saudade não é do nosso serviço. O que Deus tem saudade é do nosso amor. Posso ouvir um amém? Fala para a pessoa: Deus não tem saudade do que você fazia na igreja. Ele tem saudade do que te motivava a fazer. O que motivava a fazer? O amor dele. Que muitas pessoas, sabe, amadureceu tanto nesse amor que acabou ficando diferente. Olha que outro texto, olha como é forte esse texto aqui. Olha só, olha o que ele diz no versículo 5. Olha o que ele diz no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende e pratica as primeiras obras. Quer dizer, ele está chamando você a o amar como você o amou lá no começo, com a motivação correta. Quando brevemente a ti eu virei e tirarei de ti o teu castiçal do teu lugar, e se não se arrependeres. Ele não está dizendo que vai fazer, ele está dizendo o seguinte: você é que vai decidir. Eu amo tanto você que eu vim te dar a chance de você pegar e refazer a história, consertar as redes. Mas a escolha é sua. Se você não quiser consertar as redes, lá no futuro o castiçal será removido. Se não se arrepender, ele faz questão de deixar bem claro: não é a minha vontade, é a sua decisão que vai definir o seu futuro. A minha vontade, mesmo você estando errado, mesmo você estando fora, mesmo seu amor ficando esfriado, eu vim aqui dizer para você que eu estou com saudade do seu amor. Posso ouvir um amém? Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de você quando você começou. Olha assim, olha o que ele diz no versículo 7. O que ele diz o texto? Quem tem ouvidos? O que o Espírito está dizendo aonde? E aí ele diz assim: ao que vencer darei a ele de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Deus sempre vai te lembrar que existe algo novo para você lá no futuro. Ele está falando: eu quero você lá no futuro comigo, eu quero você lá no paraíso comigo. Mas tem uma coisa que impede, ou que está impedindo o quê? As suas decisões, as suas escolhas, o seu sentimento. Versículo 12, ele manda uma outra carta dizendo: ao anjo da igreja que está lá em Pérgamo, diga para ele o seguinte: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, fala para ele que eu conheço as obras deles, eu sei que ele habita,
E aonde ele está, existe um trono de Satanás. O cara estava vivendo, irmão, num ambiente onde o diabo governava, tinha um trono, tinha uma autoridade naquele lugar. E ele diz, deve ser em Brasília. Aí ele fala assim, está lá, onde está o trono do diabo. E retens o teu nome, e não negaste a minha fé. Olha o que diz o texto. Você tem o meu nome, não nega a fé e está habitando num ambiente onde o diabo está governando. E ele diz assim, e ainda nos dias de antigos, ele traz a memória na época dele lá, a minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Quer dizer, ele está dizendo, lá onde Satanás habita, você está dirigindo um trabalho lá, está fazendo algo lá, aonde Antipas foi morto porque ele estava lá, e você está lá, enfrentando a morte, mas está lá. A tua fé é firme, você está lá de fé firme, você está lá dando fruto, fazendo a obra. Mas olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz, olha como é forte isso aqui, no versículo 14. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Olha que não eram muitas, eram poucas. E essas poucas eram o quê? Porque lá tem também aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Deus, de Israel, né? Para que eles comessem do sacrifício da idolatria. E eles fizessem com que eles fornicassem. No verso 15. Assim tens também aqueles que retêm a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Deus está dizendo que tinha poucas coisas contra esse pastor, contra essa pessoa aí da carta, dessa carta. Ele diz, olha, eu conheço todo o seu trabalho. Conheço tudo. E eu não tenho muita coisa para dizer. Eu tenho pouca coisa. E dentro dessas poucas coisas tem uma coisa que eu odeio. O quê? É você tolerar a doutrina de Nicolaíta. O que é Nicolaíta? Você já ouviu falar sobre a doutrina de Nicolaíta? Nicolaíta é Nicolau. Nicolau é filho de Cirineu, o que ajudou a carregar a cruz de Cristo. Cirineu, quando ele tem aquele contato com a cruz de Cristo, ali com Cristo, ele se converte de tal maneira que ele monta a igreja chamada Igreja dos Alexandrinos. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre, e Nicolau. Essa igreja, lá no futuro, ela se desvia. Era uma igreja abençoada, onde Paulo pregava, os apóstolos pregaram, via milagre e tudo. Só que chega uma hora que Nicolau começou a questionar a pregação de Paulo. E a Bíblia diz que Paulo pregava uma coisa no culto à noite. No dia seguinte, na segunda-feira, Nicolau desfazia aquilo. Até o ponto de Paulo, lá na frente, chegar uns discípulos de Nicolau e falar assim, tu está destruindo a doutrina de Deus, porque você é um filho do diabo. Paulo falou isso com ele na cara dele. E aí, não era só Paulo que é o diabo, Nicolaíta. Quem está falando que odeia o Nicolaíta é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, falando, eu odeio essa doutrina. Qual doutrina? A doutrina do contraditório daquilo que é ensinado na minha casa. Por quê, pastor? Porque Jesus começa o texto dizendo, eu tenho as 7 estrelas e ando no meio dos castiçais. E ele deixa claro, irmãos, que ele vê, sabe de tudo que está acontecendo em cada uma das suas igrejas. Porque ele anda no meio. Castiçal ali aponta para a igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele está aqui, ele diz, eu sou testemunha fiel. Os meus olhos estão lá como chama de fogo. Eu vejo tudo, eu sei de tudo. A porta que eu abri, ninguém fecha, que eu fechar, ninguém abre. Eu estou lá no meio, eu sei de todas as coisas. Você vê que todas as igrejas dizem, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você teve aqui. Sabe até o que a pessoa passou. A doutrina de Nicolaíta é aqueles, sabe, os Nicolaitas é aqueles que vão desviando as pessoas através de informações contrárias. Quantas pessoas na igreja mudaram, transformaram, mudaram, por ouvir algumas pessoas. E essas pessoas, com certeza, irmão, se a pessoa muda para melhor, eu bato palma, glória a Deus, mudou para melhor. Mas se muda para pior, os resultados estão diferentes, a pessoa está diferente, o resultado é diferente, pode ter certeza, ouviu Nicolaíta. Porque a doutrina de Nicolaíta não pertence a uma pessoa. A doutrina de Nicolaíta é um ensinamento. É uma palavra distorcida da verdade. É quando os Nicolaitas faziam com que os filhos de Deus tropeçassem. Desde aquilo que comiam, ao se prostituírem, ao se fornicarem. Sabe aquela doutrina do nada a ver? Tem nada a ver. As coisas mudaram, melhoraram. Isso é a doutrina nicolaíta. Dentro da doutrina nicolaíta, uma delas era essa. Mas olha o que ele diz aqui.
Ele odeia essa doutrina, mas ele chama, o versículo 16 ele fala, mas eu te falo uma coisa, arrepende, pois quando em breve eu virei a ti, contra eles eu batalharei com uma espada da minha boca. Deus está dizendo, eu vou usar a minha palavra para debater com eles. O que Deus está dizendo? A minha palavra vai prevalecer, não a deles. Olha o versículo 17, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito está dizendo. Ao que vencer, o quê? A esses nicolaítas, eu darei a comer o maná escondido, e darei uma pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aqueles que a ou recebem. No verso 18, ele continua escrevendo cartas, ele dizendo para outra igreja, para outro pastor, dizendo a igreja de Tiatira, ele vai, escreve isso, diz aos filhos de Deus que tem, diga para eles que aquele que tem olho de chama de fogo, e pés semelhante a latão reluzente, eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé, a tua paciência, as suas últimas obras são muito maiores que a primeira. Olha o nível de vez, a pessoa está envolvida, está fazendo, está acontecendo. Versículo 20, mas algumas poucas coisas eu tenho de novo, olha o que ele diz, contra ti, o que é? Deixou a mulher, Jezabel, que se diz profetiza, ensinar a enganar os servos, para se fornicar, olha a fornicação de novo, e também para que coma sacrifícios de idolatria, e eu dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas fornicações, e não se arrependeram. O que a gente vê muito aqui, nessas cartas todas, que Deus não tem dificuldade nenhuma de lidar com o pecado e com o erro. Você vê que Deus está vendo o erro acontecendo, está vendo o pecado acontecer, e Ele não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade maior de Deus é lidar com as pessoas que erraram. Não é com o pecado que elas cometeram. Tanto é que os pecados que elas cometeram não incomodou Ele. Ele não abriu mão dessas pessoas que ela fala que elas cometeram. Ele não excluiu essas pessoas que ela fala que elas cometeram. Ele está preocupado com elas e chegam para elas e oferecem a oportunidade de arrependimento. Uma oportunidade de recomeçar. Ele falou, volta, recomeça. Lembra? Não sei quando lembra, volta lá. Começa a praticar de novo o primeiro amor. Vai restaurar, vai, volta para o caminho. Abre mão dessas doutrinas de Nicolaíta, rasga o verbo mesmo por isso, joga isso fora. Fecha os ouvidos para a doutrina de Jezabel, tira isso da sua mente. Fornicação é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado. Fica com aquilo que eu ensinei. Olha o verso 17. Muitos dizem, eu sou rico, eu estou enriquecido, de nada eu tenho falta. E aí ele diz, tu não sabe que você está aí, que você és um desgraçado. Desgraçado aqui é sem a graça, irmão, de Deus. Mas a pessoa tem muitos recursos, está bem, ela não está precisando de nada. Mas ela está sem a graça, não tem riqueza nesse mundo que justifica viver uma vida sem a graça de Deus. E aí ele está dizendo assim, olha, quão miserável e pobre e cego tu é, e ainda parece que não, mas está nu diante de mim. No verso 18, aconselho que te compre de mim, ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha o que Deus está dizendo. Tudo isso aqui é uma linguagem espiritual que ele está falando com eles. E que unge os teus olhos com colírio para que você possa ver a verdade. Para que você possa enxergar a verdade. Aí ele diz aqui no verso, no capítulo 1 agora de Apocalipse, volta lá no capítulo 1, diz assim, a revelação de Jesus Cristo. A revelação é de quem, irmãos? É de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo, as enviei, as notifiquei. Quem era esse anjo? A João, o meu servo. Presta atenção nisso aqui para você entender o que é o castiçal, o que é a estrela. Olha o versículo 2. O qual testificou das palavras de Deus e do testemunho de quem? Jesus. Quem que estava testemunhando para João ali? Jesus. E de tudo o que ele tinha visto, Jesus mostra para João, testifica no coração de João, dita para João e fala para João escrever, e João escreve. E ele diz assim, olha, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Olha o versículo 3, ele dá o recado, bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está o quê, irmãos? Próximo. Olha o verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Olha o que ele diz no versículo, aquele que nos amou
e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus e para Ele, na sua glória, para sempre. Eu posso dizer amém. O que ele está dizendo aqui? Essa revelação que eu falei antes, no capítulo 2, Jesus está revelando para João. Ele chamou João em Atos dos Apóstolos ali, na ilha de Pátimos, estava lá exilado, ia morrer. Era um dos últimos discípulos de Jesus vivo, ia morrer. Jesus chama ele, leva no céu, mostra para ele a glória, mostra tudo que tem no céu prometido para o homem, dizendo para ele: olha, o seu sofrimento, a morte dos outros e o seu sofrimento não é em vão, João. Olha aqui a glória, olha o que tem para vocês, aguardando vocês aqui. Mas antes, João, eu quero que você enderece cartas, escreva cartas. E eu quero que você testifique nessas cartas. Deus mostra a João o futuro, irmão. João viu o Apocalipse acontecer. Você vê, o Apocalipse ainda não aconteceu. Tem mais de 2000 anos. Mas ele foi o único que viu o Apocalipse acontecer. João viu o Apocalipse, todo o Apocalipse acontecer. Porque o que João escreve aqui é o que ele viu. O texto está dizendo: e ele testificou daquilo que ouviu e que viu. E João vai dizer em várias passagens do Apocalipse assim: e eu vi que estava sentado atrás de mim, eu vi aquele que era semelhante ao homem, eu vi que sobre ele, eu vi isso, eu vi. João viu um julgamento de Apocalipse capítulo 20. João viu a Nova Jerusalém, ele fala: eu vi a Nova Jerusalém descendo, eu vi que o céu já não existia mais, o mar já não existia mais, eu vi uma noiva descendo e descendo. João teve a revelação, ele viu, ele não só ouviu, mas ele viu. E o próprio Jesus disse para ele, o próprio Jesus ensinou e ministrou no coração dele, e ele vai escrever. No versículo 8, Jesus diz assim: ó, eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o começo, eu sou tudo. Eu sou o Senhor, aquele que era e antes do que ia a vir, né? E o Todo-Poderoso, eu, João. Aí olha o que João fala: eu, João, que também sou o vosso irmão, companheiro nas aflições, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Eu estava na ilha de chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João está falando: eu estava exilado, eu estava preso por causa da palavra. Eu preferi perder a minha liberdade, eu preferi ir para a cadeia, mas eu não negociei a palavra de Jesus. E eu conheço as aflições de vocês. O João está falando: eu sei o que um crente passa por amar a Jesus. Eu sei o que o crente é capaz de passar por ele se posicionar em Cristo Jesus. Eu sei das aflições que vocês sentem. Porque eu sei, eu também sei, eu estou aqui preso pela palavra de Jesus e pelo testemunho que eu tenho dado. Aí ele diz aqui, olha, no versículo 10, ele fala assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta. Verso 11, o que me dizia: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. E o que vês, eu peço a você, escreve em um livro. Qual livro? O livro de Apocalipse. Jesus está falando: o que você vai ver, o que você vai ouvir, eu quero que você escreva num livro. E ele diz assim, olha como ele diz isso aqui: e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Presta atenção, a igreja nem estava existindo direito, estava começando, estava no início dela, há 2000 anos atrás, onde as pessoas entregavam a vida e morriam. Jesus fala assim: escreve esse livro aí, e esse livro eu quero que você endereça as 7 igrejas. São 7 cartas que Deus enviou para as suas igrejas. E aí o que estava acontecendo lá naquele período não é diferente do que acontece hoje. E ele diz assim: olha, escreve essa carta e manda para as 7 igrejas. Olha o que ele diz aqui. Ele fala assim: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Manda essas 7 cartas. Deixa registrado no livro. No versículo 12: e eu virei-me para ver a voz que falava comigo. E quando eu virei, eu vi 7 castiçais de ouro. Versículo 16. 16 agora. Ele falou assim: e ele tinha na sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto ele era como o sol, e quando na sua força resplandecia. Olha o versículo 17. E eu, quando eu vi isso, eu caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão e disse-me: não temas, eu sou o primeiro
Eu sou o último. Quem que ele viu? Quem que ele está vendo aqui? Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que quando ele viu a glória, a majestade, ele caiu de joelho. E aí Jesus botou a mão no ombro dele e falou: não tema, não, João. Eu sou o primeiro e sou o último. Você não está vendo bicho do outro mundo, você está vendo o Criador. Você está vendo Jesus que estava lá embaixo, pouco tempo atrás com você. Olha o que ele termina dizendo, olha aqui na última passagem, versículo 19 diz assim: escreve essas coisas que você tem visto aqui, as que são também, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, ele recebe o livro de Apocalipse, coisas que já aconteceu para escrever, e aquilo que vai acontecer, que é Apocalipse futuro. A partir do verso 9, do capítulo 9 de Apocalipse, as coisas vão começar a acontecer. É coisas para o futuro. Algumas já estão até acontecendo. Aí ele recebe essa revelação e ele fala para ele: olha, escreve o que você tem visto e ouvido. Escreve também aquelas coisas que vão acontecer depois dessa. E ele diz assim, versículo 20: o mistério das 7 estrelas que você viu na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, vou te explicar. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais de ouro que você viu são as 7 igrejas. O que ele está falando para João? Fala para eles que eu vou estar sempre no meio deles, sempre no meio da igreja. E fala para eles que quando o pastor abrir a boca para falar, usando a minha Bíblia, não é ele mais, é o meu anjo falando para a igreja. Irmão, diante de Deus, quando eu subo aqui, eu sinto algo diferente. E quando eu vou trazer uma palavra para você, eu sinto quando eu estou preparando essa palavra, eu sinto um peso muito grande, uma aflição muito grande. Porque a preocupação, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, está lá no texto. Ler muitos livros, pesquisar muitos livros e até escrever muitas coisas, ele diz que traz canseiro, traz enfado, traz perturbação. Mas o princípio é que o homem fale, o homem pregue, a pessoa que está ali fazendo, pregue a palavra de Deus e ensine a palavra de Deus. No Malaquias 2, Deus diz que daria pastores com entendimento e conhecimento da palavra para ensinar para a igreja. Por quê, irmãos? Porque o que preocupa a Deus, o que mexe com o coração de Deus, não é o que fazemos para Ele. Essas 7 cartas endereçadas há 2000 anos atrás para as igrejas, não estava avisando só aquelas igrejas, não. São 7 espelhos, são 7 modelos de igreja que nós, como seres servos de Deus, nós temos que chegar diante dessas igrejas, diante desses espelhos e olhar: será que eu sou um crente como esse crente dessa igreja de Tiatira? Será que estou me comportando como a igreja de Esmirna? Será que estou me comportando como a igreja de Filadélfia? Será que estou me comportando como a igreja de Pérgamo? Será que estou me comportando como a igreja de Éfeso? São 7 espelhos da alma, onde Deus fala em verdades que aborrecem a Ele, verdades que entristecem a Ele. Mas Ele diz assim: com todas essas coisas que me entristecem, tudo isso que me aborrece, eu ainda tenho uma palavra: arrepende, volta e pratica as primeiras coisas. Porque eu tenho um maná, eu tenho um nome novo, eu tenho vestes brancas, eu tenho um céu, eu tenho algo novo para você. A preocupação de Deus é com a gente. Ele ama cada um de nós. Ele não se preocupa, ele não tem nenhuma dificuldade de lidar com os erros, com as falhas, com as fraquezas. Tem outra carta aqui que nós conhecemos, onde ele diz: olha, eu esqueci o nome da igreja, que ele manda a carta, diz: você tem nome de que está vivo, mas está morto. Está morto. Uma outra igreja, ele fala, um outro espelho, ele fala assim: eu tenho visto você está morno. Está morno. Sabe, vivendo assim por viver, sabe, está levando de... está morno. Aí, olha o que ele fala, olha a preocupação dele, ele fala assim: antes eu queria que você fosse frio. Olha o que ele fala: eu queria que você fosse frio. Por que ele fala isso? Porque o frio eu posso esquentar, mas o morno, ele não é nem quente nem frio, ele paralisou no meio, ele nem decide, ele fica em cima do muro, ele não se posiciona. Aí ele falou: eu tenho muita tristeza, e se você não se posicionar, eu vou te vomitar. Está lá no texto: estou a ponto de vomitar. Você vê que ele não tem dificuldade de lidar com quem está fornicando,
Ele tem dificuldade de lidar com quem está comendo coisa sacrificada aí. Ele tem dificuldade de lidar com quem está frio, com quem está isso, com quem está aquilo. Ele está dizendo o seguinte: eu só não quero que você permaneça desse jeito. Eu quero que você mude. Eu quero que comece de novo, um recomeço. Eu quero coisas novas. Essas 7 cartas aí é para a gente se posicionar diante delas e falar como eu estou. Aí tem uma ali que é um referencial, que é a menor igrejinha. A igrejinha referencial. Não tinha muita coisa para oferecer. Não tinha muita coisa para mostrar. Mas ela tinha um amor muito grande por Jesus. E ele falou: eu amo você. Você é minha. Você é minha. E ele disse: e eu vou fazer com que todos eles que se levantaram para você venham se prostrem de você e reconheçam que eu te amo. Amém, irmãos? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Deus trouxe a gente aqui para dizer para a gente de que lado você está lançando as suas redes. Se você não sabe do lado que está lançando a rede, está em dúvida, é só olhar os resultados que você está tendo na vida. Como é que está seu amor pelo Evangelho? Como é que está seu engajamento acerca da obra de Deus? Quais são os seus frutos? Porque a fé sem obra, a gente sabe qual é o resultado. Deus está dizendo: não importa até onde você foi, eu quero pegar você de volta, trazer você de volta. Eu quero o seu amor totalmente para mim. Deus quer que a gente feche o ouvido, tranque o ouvido para as doutrinas de Nicolaíta, de Jezabel, sabe? Esse nada a ver. E comece a se voltar para os princípios da palavra. Volte para cá. Volte, que ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Volte, vai para comer, vai para lá, volte de novo. Ontem que foi falado, seja como criança. Não é se comportar como criança, é ter sentimentos como criança em relação a Deus. O que é isso? É ser totalmente dependente de Deus e dizer para si mesmo. Ontem eu estava dizendo para uma pessoa ali embaixo, falei: irmão, volta para Jesus. Deus ama você. Os erros que você cometeu, as falhas que você cometeu, Jesus mandou 7 cartas. Dessas 7 cartas, 6 cartas eram direcionadas a pessoas que estavam totalmente fora, totalmente condenadas. E ele diz: mas eu não quero condenar, eu não quero te perder, eu quero você. Amém. Mas é preciso arrependimento, é preciso recomeçar, é preciso dizer não, é preciso fechar os ouvidos, é preciso trazer de volta aquele primeiro amor. Como que eu faço? Ele falou assim: como que eu faço, pastor? Porque eu estou frio, estou gelado. Eu falei: a carta diz lá que estava frio mesmo, não é frio que vai morrer. Se você está frio, tá bom. Deus falou que queria antes que fosse frio. Aí ele diz o quê? O que eu faço? Eu falei: faz aquilo que está na Bíblia, o quê? Dobra o joelho em casa, no seu quarto, e fala com Deus assim: Senhor, o Senhor, sua palavra diz que o Senhor é o Deus que opera o querer e o efetuar. Eu não quero e não tenho força para fazer, mas na tua palavra diz que o Senhor é que opera o querer e o efetuar. A única coisa que eu quero é ter vontade de fazer e ter força para continuar. E aí a Bíblia diz que o maior interessado nisso tudo é quem? Qual é o maior interessado? É Deus. Apocalipse 3:15. Isso, o que diz, minha filha? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Isso. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ele está falando: antes fosse frio ou quente. O que eu não quero é essa vida em cima do muro. É isso que eu não quero. Eu quero que você se posicione. Se você falar: eu estou frio, pastor, eu estou frio mesmo, com glória, aleluia. Isso é um sinal que você pode ficar quente. Ah, pastor, eu estou quente, oh glória, beleza, é menos trabalho para mim. É menos trabalho para mim e menos trabalho para Deus. Ah, pastor, eu estou morno, aí é perigoso. Aí eu não quero nem se envolver, vou deixar para Deus vomitar. Estou brincando. Mas o conselho de Deus é esse para todos nós. E Deus nos trouxe aqui nesse culto de hoje para dizer isso para a gente. Ele está com saudade da gente. Está com saudade de cada um de nós. Todos os dias, não é só hoje não, todo dia tem saudade da gente. Por quê? Porque todo dia a gente ia dar uma escapulidinha para um lado, uma escapulidinha para o outro. E ele fala assim: eu não me preocupo com isso não. Eu me preocupo com o seguinte: você está interessado a voltar?
Você está interessado a recomeçar? Você está interessado a abrir mão dessas coisas e focar em mim? Voltar mesmo, voltar para a palavra, voltar para o princípio, volta lá. Lembra de quando. Lembra, volta lá e recomeça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Fecha os teus olhos.